Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o livro de Neemias, o capítulo 1. Este livro é o 16º livro da Bíblia. Ele tem 13 capítulos e 406 versículos. Praticamente, este livro de Neemias é a continuação do livro de Esdras, que eu já gravei e agora estarei gravando Neemias, capítulo 1, cujo título diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Olha que oração linda que Neemias fez. Ele estava servindo ao rei em Babilônia, e ele era apenas o copeiro do rei. Mas ele recebeu notícias que Jerusalém, a sua terra, estava toda destruída, os muros queimados, os seus irmãos ali abandonados. E ele orou e jejuou e confessou a Deus não só o pecado do povo, ele também se incluiu na lista daqueles que desobedeceram a Deus. E ele relembrou a Deus, que não precisa, Deus não esquece de nada, mas ele, com suas palavras, ele fez menção de quando Deus avisou para Moisés que o povo dele, que Israel, ia desobedecer, ia pecar e ia também sofrer numa terra que não era sua pátria. Como eles foram para a Babilônia, eles ficaram servindo
eles foram exilados em Babilônia. Eles tiveram que ali se submeterem ao rei de Babilônia. Então, eles sofreram muito por causa do seu pecado. E Neemias está orando, confessando a Deus e lembrando que Deus havia avisado a Moisés que o povo ia desobedecer a Deus. Então, continuando a leitura, capítulo 2, para entender, você deve ouvir toda a leitura do livro de Neemias, como já lemos o livro do sacerdote Esdras. Capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha a sabedoria deste copeiro. A partir do momento que o rei perguntou: o que você deseja, Neemias? Por que você está triste? Antes dele responder ao rei, está escrito que ele orou a Deus, no versículo 4 do capítulo 2. Agora, quando o rei autoriza que ele pode ir a Jerusalém, ele pede que o rei lhe dê cartas para que ele tenha condição de conseguir madeiras, para que ele possa estar diante dos governadores, para que ele possa ter liberdade de reconstruir Jerusalém. Mas ele pede que o rei lhe dê documentos, lhe dê cartas. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento quando nós estamos autorizados por Ele a realizar uma grande obra. Por menor que possamos ser diante dos homens, Deus nos engrandece. Assim aconteceu com este copeiro Neemias. Ele, com certeza, ele não esperava essa reação do rei, mas Deus usou de misericórdia para com Neemias e também para com Jerusalém. Então, eu parei no versículo 8 do capítulo 2. Na próxima leitura, você continuará ouvindo o capítulo 2 de Neemias, a partir do versículo 9. Não perca esta leitura, continue ouvindo para você entender o que aconteceu com este homem, com este copeiro chamado Neemias. Deus abençoe você abundantemente. Isto é uma história de um povo escolhido por Deus, mas que desobedeceu, ficaram cativos em Babilônia, mas Deus os levou de volta a Jerusalém após um cativeiro de 70 anos.
Deus abençoe você. Amém.